Bem, eu acho o seguinte, o jogo, assim, falar que o resultado de sábado foi ruim, foi péssimo, é chover molhado, né? Não é preciso ser nenhum gênio da lâmpada para dizer, olha, foi ruim. O Flamengo empatou com o Cuiabá, o líder empatou com o time das imediações da zona do rebaixamento. Mas é preciso entender o contexto, né? Primeiro, foi o 8º de 9 jogos com o Flamengo desfalcado de 4 jogadores uruguaios e durante desses 8 jogos, 6 deles sem o Pulga, sendo que no jogo anterior ele só entrou no segundo tempo, estava recém-chegado da seleção chilena. Então, desfalques pesados, o meio-campo titular inteiro, 2 laterais, inclusive o lateral direito que era o titular e o reserva que estava com tudo para ganhar a posição, todo mundo foi embora. Paralelo a isso, Cebolinha se machucou, Bruno Henrique saiu machucado no primeiro tempo, o Igor Jesus, que era opção para o meio-campo, está fora várias rodadas, a ponto do Léo Ortiz ter sido improvisado em vários jogos. Então, se você analisar que o Flamengo conseguiu, nesses 8 jogos, 70% dos pontos que estiveram em jogo, é excepcional, é um percentual de campeão, 70% dos pontos. É muita coisa. Então, a missão desses jogadores que ficaram no Brasil, jogando pelo Flamengo, e não estavam machucados, e puderam entrar em campo, ela foi cumprida. O Flamengo estará entre os principais, entre os líderes do campeonato, na pior das hipóteses, mesmo que seja derrotado quinta-feira pelo Fortaleza. Mesmo que ele perca a liderança, vai estar ali 1 ponto, 2 atrás, ou seja, é uma situação excelente. Se você imaginar que antes da Copa América, a expectativa, inclusive, de muitos rivais do Flamengo era que o time se estoporasse todo nesse período, perdesse jogos, despencasse da tabela, o que está acontecendo com o Atlético Mineiro, que também tem desfalques, também tem problemas, né, e está acumulando maus resultados. O que acontece com o Galo, algo próximo disso, era aquilo que muitos torcedores, e até certamente dentro de outros clubes, esperavam que acontecesse com o Flamengo. E aconteceu o contrário, o Flamengo lidera o campeonato. E só perde a liderança se não vencer o Fortaleza. Quinta-feira, no Maracanã, com agora o período maior de descanso, 5 dias. Acho que o Flamengo vai mal nos bastidores, a ponto de não conseguir, por exemplo, empurrar esse jogo para o domingo, o jogo com o Cuiabá. O Fluminense jogou fora do Rio de Janeiro, o jogo poderia ser no Maracanã, não tinha conflito. E aí jogou no sábado. Interesse da televisão, ok, mas a televisão podia ficar com São Paulo e Bragantino apenas, né? Um jogo grande, até de times que jogam Libertadores e tudo mais, né? O Bragantino é um time que jogou para a Libertadores, faz para eliminar o São Paulo para a Libertadores, e o Flamengo jogaria no domingo no Maracanã, no horário que fosse, 4 horas, 6 horas, 8h30, agora tem esse horário, mas não jogou no sábado. Por que isso é importante? Quarta, quinta, sexta, sábado, 3 dias. Agora tem sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 5 dias. Seriam 4 dias de intervalo para o jogo com o Cuiabá e mais 4 dias para o jogo com o Fortaleza, tudo no Rio de Janeiro, né? A partir da volta de Belo Horizonte. Mas não, jogou no período curto, os jogadores no final estavam claramente extenuados, e eu achei muito madura a postura dos torcedores que no Maracanã aplaudiram o time no final, porque entenderam que nesse contexto a semana foi boa. O Flamengo venceu o Atlético fora de casa e empatou com o Cuiabá. Se tivesse empatado com o Atlético e goleasse o Cuiabá, tudo normal, né? Todo mundo ia achar ótimo. Então, você não pode ter esse olho grande todo, entender o contexto, não vai ganhar todos os jogos. E mais, né, se você olhar para os campeonatos pelo mundo, o Manchester City, por exemplo, é o time dominante do futebol inglês, ganha quase todo ano aí a Premier League, né? Teve um ano aí recente que foi o ano da pandemia, ele perdeu o título para o Liverpool, mas ele ganha sempre, está ganhando todos. Nessa temporada que passou, na campanha do título, o Manchester City perdeu para o Wolverhampton do João Gomes. O Manchester City empatou em casa com o Crystal Palace, times do bloco de baixo, parecido ali com a situação do Cuiabá. Então, colocando dentro da realidade de cada campeonato, times campeões, times candidatos, também tropeçam eventualmente em times do bloco de baixo. Acontece ainda mais, e o City não joga desfalcado de 5 jogadores por conta de competição de seleção, né? O Flamengo está jogando dessa maneira. Então, o contexto tem que ser entendido. Que o resultado foi ruim, é óbvio, mas o torcedor entendeu que os jogadores se esforçaram, que é um desgaste muito grande. Por que o Verton estava em campo? Acho que foi o erro do Tite. Antes o Matheus Gonçalves do que ele, ficou bem claro isso durante o próprio jogo, apesar dos poucos minutos que o Gonçalves teve. Mas convenhamos, esse jogador só está jogando, estava quase saindo emprestado, porque você vai usando todo mundo, aí machuca o Bruno Henrique, machuca o Cebolinha, tem uma hora que você fala, quem é o ponta aqui? É o Verton. Não, foi o garoto, está treinando, vamos, vai para ele, vai para o campo. Igor Jesus também estaria jogando. Era o último da fila, se você pensar nos volantes. Por quê? Porque ele não teria outro. Aí teve que improvisar um zagueiro. Então, é uma situação de muita dificuldade, e não me venham com essa coisa, eu acordo para trabalhar todo dia. Amigo, você trabalha em outra coisa. O jogador de futebol é um atleta, ele compete com outro atleta. Se ele não está na condição física ideal, ele vai perder uma dividida, uma disputa de bola do corpo a corpo, na corrida. No final do jogo, ele não vai ter o mesmo gasto para, de repente, evitar uma jogada ou criar uma jogada de ataque, uma cabeçada. O desgaste do atleta é um negócio diferente do trabalhador normal. E ele compete contra o cara. Você, quando vai para o seu trabalho, você não fica disputando na força com ninguém.
né? A não ser para entrar no ônibus cheio, mas é outra situação. Aí você não está trabalhando, você está tentando chegar. Aí o problema é outro. A questão o time se sentiu demais no sábado, custou caro, custou 2 pontos, mas a semana foi boa. A semana foi boa. E mais, se você analisar friamente, melhor ganhar do Atlético fora e empatar com o Cuiabá do que o contrário. Os 4 pontos são os mesmos. Mas quando o Flamengo derrota o Atlético, ajuda a afastar um possível candidato às primeiras posições. Ainda possível, hein? Apesar do mau momento da derrota do Botafogo. Quando o Atlético estiver inteiro, ninguém pode descartar a possibilidade de uma arrancada. Vamos lembrar que o Internacional, com o Abel Braga, na temporada 20, que terminou só em 21, obteve 9 vitórias consecutivas. Foi o recorde na história dos pontos corridos. E brigou pelo título até a última rodada. Perdeu por muito pouco. Perdeu uma derrota para o Flamengo do Maracanã por 2-1, né? E ali o Flamengo ficou à frente, depois acabou confirmando o título na última rodada, mesmo com a derrota para o São Paulo. E aí eles empataram, o Internacional empatou com o Corinthians, ficou sem um título. Mas o Inter não era candidato a título. De repente venceu 9 jogos. Então pode acontecer do Atlético se aproximar. É evidente que pode. Tem muito campeonato pela frente e o elenco do Atlético é forte. Então, ao vencer o Atlético, o Flamengo ele ganha 3 pontos, eu estava do jogo de 6 pontos, né? E afasta um possível candidato. O Cuiabá não vai brigar pelas primeiras posições. Então, nesse aspecto, embora seja difícil para o torcedor engolir um empate com um time do bloco de baixo que luta nesse momento apenas para se afastar da zona de rebaixamento, é claro que acaba sendo, analisando friamente, até interessante. Então, acho que acabou sendo uma semana boa para o Flamengo, resultado ruim no sábado, mas o contexto tem que ser compreendido. E eu acho muito importante a reação do torcedor no sábado, ao contrário daquela vaia de um grupo, né, ao Lohan, que foi a tolice, embora o Lohan não venha jogando bem, é verdade, mas vaiar o garoto, desanimá-lo, tirar sua confiança, não ajuda em nada, tem que ser o contrário, tem que ser divertido, orientado, conversar, cobrado pela comissão técnica, orientado pelos companheiros mais velhos, mais experientes, né? Mas ao contrário daquela reação que foi uma bobagem, na minha opinião, né? O torcedor no sábado, acho que ele entendeu bem o contexto. E os jogadores lutaram até o final, né? E, evidentemente, pagou um preço muito caro, que foi o preço do desgaste. Mas a semana foi boa e, repito, a missão já está cumprida. Tá? Se alguém dissesse antes da Copa América, olha, você topa fechar um acordo aqui, o Flamengo fica 1 ou 2 pontos atrás do líder no final da Copa América. Acho que 100% da torcida do Flamengo vai concordar. Opa, beleza, tá ótimo, estamos na briga, volta todo mundo, vamos para o pau. O Flamengo deve ficar na ponta. Depende só de ganhar do Fortaleza. Ele já está garantido, pelo menos, entre os líderes do campeonato, mesmo que venha a ser derrotado e que o Botafogo e o Palmeiras vençam os seus jogos. Ele ficaria 2 pontos atrás do líder. Então, os caras já cumpriram a missão deles. E pode ficar melhor ainda se venceram na quinta-feira. E aí, mais descansados, que aí vai ter 5 dias de intervalo, né? Imagino que a possibilidade de fazer um bom jogo é maior. E um detalhe, depois só vão jogar no dia 20. No dia 20. Então, o sábado agora, dia 13, né? Dia 13. Isso. Então, só vão jogar depois de uma semana. Vai ter uma semana. Porque o jogo com o Internacional... Não, vai jogar quinta-feira. Quinta-feira é dia 11. Então, vai ter 9 dias. Que sábado. O final de semana será o jogo do Inter, que foi adiado. O Inter tem jogo de Copa do Brasil com o Juventude. Todos vão ter 9 dias. Ou seja, dá para correr, se matar, sem pensar no amanhã. Na quinta-feira, para ganhar o jogo. Não tem questão física. 5 dias de recuperação e 9 para o próximo jogo. Aí é para ir com tudo. E ganhar, de qualquer maneira, esse jogo. O time entrar mais inteiro, mais preparado, concentrado. E depois tem 9 dias de preparação. Aí voltam os uruguaios, que eles chegam em terça-feira. No final, domingo, que joga em final, quando joga no terceiro lugar. Final, domingo, chega em terça, Rio de Janeiro e tal. Quarta, quinta, sexta, sábado, jogo em Brasília. Tem 3 dias. E mais, o De La Cruz não foi titular todos os jogos, não jogou até o final todos os jogos, o Arrascaeta é reserva, o Varela é reserva, o Vinha saiu no intervalo do jogo passado, por exemplo. Em suma, eles não estão sendo esgotados, não estão sendo tão exigidos quanto os jogadores como Gerson e Pedro. O Wesley, Davi Luiz, esses caras, Ayrton Lucas, estão jogando todos os jogos. Todos os jogos. Não tem como tirar, não tem outro, né? Não tem outro. Então, os caras têm que jogar. São jogadores importantes. Então, eu acho que no conjunto da obra acabou sendo uma semana muito boa para o Flamengo. Eu acho que é compreensível o desgaste de sábado, embora o primeiro tempo tenha sido abaixo, poderia fazer um pouco melhor. E aquele gol condicionou o jogo. O gol do Cuiabá, ele já de cara coloca a seguinte tarefa: vocês vão ter que virar. Então, é diferente de estar um 0-0 ali, você buscar um gol, né? Ganhar na marra por 1-0. Então, acho que foi uma semana boa e o resultado de sábado acho que foi ruim, mas compreensível dentro de um contexto muito específico e único, né? Só que no Brasil que você perde jogadores para a disputa de competição de seleções e continua jogando o campeonato ao mesmo tempo.